Você sabe o que é proporção áurea? Número de ouro? Onde eles se encontram? Para que e como são usados? Quem os descobriu? Será que são obras divinas? Coincidências ou apenas matemática? Para saber as respostas, continue aqui comigo. Eu sou Savana Campagnani e seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Proporção Áurea. Antes de começar, vamos dar uma breve olhada nas principais personalidades que ajudaram no descobrimento do número de ouro. Fídias. Uma das certezas sobre sua história é que ele projetou o Párteno. Pela escassez de registros naquela época, não temos certeza se a escultura foi projetada de forma proposital usando a proporção áurea, mas é bastante peculiar a forma que se encaixa. Euclides de Alexandria. Escreveu em sua obra Os Elementos a construção geométrica da extrema razão, na qual explicaremos com mais detalhes daqui a pouco. Fibonacci fez uma sequência numérica que ficou conhecida como sequência Fibonacci, que mais adiante vamos explicá-la também com mais detalhes. Essa sequência foi a que chegou mais perto do número de ouro. A proporção áurea pode ser bastante encontrada na natureza, e nós, humanos, encaramos isso como estética, belo, às vezes levamos até um pouco para o lado divino. Recomendamos um vídeo aí na descrição de uma demonstração da proporção áurea em alguns elementos da natureza, e daqui a pouco vamos falar mais a fundo sobre essa parte. Antes, vamos aprender o que raios é essa proporção áurea. A proporção áurea é um padrão muito encontrado na natureza, como disse anteriormente, que dita a forma de crescer e reproduzir de muitas espécies. Quem observou isso foi Fibonacci, ao fazer o problema do coelho. Essa sequência ficou conhecida como a sequência Fibonacci, mas isso não demonstra ser verídico na natureza. Então vamos encarar apenas como um problema matemático. Então vamos lá. Um coelho macho e um coelho fêmea nascem no início do ano, assumindo que depois de 2 meses de idade, o casal coelho produz um par misto, um coelho macho e uma fêmea, e então terá outro par misto de coelhos a cada mês. Segundo tópico, não ocorrem mortes durante o ano. E terceiro tópico, não há problemas genéticos no incesto. A pergunta é, quantos coelhos teremos no fim do ano? Para a resolução desse problema, vamos ficar atento nas restrições, na qual um casal de coelhos irá reproduzir outro casal apenas depois de 2 meses de seu nascimento. E isso também se aplicará a este novo casal. E depois dessa primeira reprodução, todos os outros próximos meses, eles irão gerar um novo casal. E sim, a reprodução vai ocorrer entre um casal de irmãos. Então, no primeiro e no segundo mês, terá apenas um casal, pois não deu tempo suficiente para eles serem férteis. No terceiro mês, terá 2 casais, pois o primeiro casal já deu tempo para se reproduzir. E agora, todo mês, esse casal vai gerar outro casal. Portanto, no quarto mês, terá mais um casal vindo do primeiro casal. E o outro casal vai estar em espera, sendo passou 1 mês de vida dele ainda. Sendo assim, no quarto mês terá 3 casais. E no quinto mês terá mais 2 casais vindo do primeiro casal e do segundo casal que chegou no período fértil. Portanto, no quinto mês teremos 5 casais. Fazendo esse raciocínio, podemos concluir que no 12º mês teremos 144 casais. O segredo nesse problema é que se fizermos um conjunto com todos esses números e chamarmos ele de proporção áurea e organizasse eles numa reta em ordem crescente, cada número desse conjunto será a soma dos seus 2 anteriores. E ainda, quanto maior o número que você pegar
e dividir ele pelo seu anterior, mais perto chegará do que chamamos o número de ouro, com valor aproximado de 1,618. Esse número de ouro é um número irracional, portanto seus valores depois da vírgula são infinitos, e ele é representado pelo símbolo φ. Também achamos esse número numa reta AB, que tem um ponto C pertencente à reta. Assim podemos montar uma proporção com as razões da soma da parte maior com a menor, que é a própria reta AB, dividida pela parte maior, que tem que ser igual à razão entre a parte maior dividida pela parte menor. Mas existem diversas razões na natureza que chegam próximo desse valor, como por exemplo o nosso próprio corpo humano. A altura do seu quadril até o chão, dividido pela altura do seu joelho até o chão, chega no número de ouro. Também pelo comprimento do seu dedo, dividido pela dobra central até a ponta dele, e entre diversas outras. E o legal aqui que estamos fazendo é aplicando o exemplo da reta AB em nós. E fazendo experiências aqui, o meu resultado chegou bem próximo, 1,659090, infinitamente. Me conte aí nos comentários qual foi o resultado de vocês, eu vou adorar saber. Agora falando da proporção áurea na matemática, temos uma frase do nosso amigo Klepper. A geometria possui dois grandes tesouros. Um é o teorema de Pitágoras, o outro, a divisão de uma linha em extrema e média razão. Ao primeiro, podemos comparar a medida do áureo. Ao segundo, podemos chamar de joia preciosa. A divisão em extrema e média razão é exatamente aquilo que fizemos com a reta AB, e que é a mesma coisa que fizemos com o nosso dedinho. E isso ainda também é o mesmo que encontrar o segmento áureo. Na palavra de Euclides, ele definia a divisão em extrema média razão sendo um segmento de reta se dividido em média e extrema razão, se a razão entre o menor e o maior dos segmentos é igual à razão entre o maior e o segmento todo. E essa razão na qual ele cita é exatamente o número de ouro. Na descrição, na parte de vídeos recomendados, o segundo link é o vídeo do Pato Donald, no mundo da matemática. Nesse trecho, podemos ver a proporção áurea em um elemento como o decágono regular, onde a soma dos comprimentos das principais linhas que formam o decágono se geram de acordo com a sequência de Fibonacci. Há especulações que existe proporção áurea na Mona Lisa e no homem vitruviano, pois Da Vinci sabia da existência dela. Mas em todos, infelizmente, não há nada escrito comprovando. Entretanto, há lógica, pois estavam em busca de algo que representasse a estética e a proporção áurea era muito usada para tal. Uma curiosidade é que quando Pitágoras descobriu que as proporções no pentagrama eram a proporção áurea, tornou esse símbolo estrelado como representação da Irmandade Pitagórica. Esse era um dos motivos que levava Pitágoras a dizer que tudo é número, ou seja, que a natureza segue padrões matemáticos. Agora eu separei para vocês as melhores curiosidades da proporção áurea na natureza. Nessa representação aí temos a concha de um molusco chamado Nautilus. Agora nós temos a árvore genealógica do zangão. Podemos determinar o número de abelhas em cada geração da árvore genealógica de um zangão usando a sequência Fibonacci. Um zangão tem apenas um dos pais, pois provém de um ovo não fertilizado, ao passo que a fêmea exige ambos os pais, pois provém de um ovo fertilizado. E agora a gente tem um esquema de onde se encaixa a proporção áurea. Também temos a cauda do camaleão. Também temos as sementes do girassol, que preenchem o miolo dispostas em dois conjuntos de espirais, geralmente 21 no sentido horário e 34 no sentido anti-horário. Também temos isso até nas nossas árvores. A quantidade de galhos existentes em seções transversais que tomam como base o ponto onde os galhos nascem também cresce com a sequência, como também é mostrado no esquema. As espirais do furacão também crescem dessa maneira. A galáxia em espirais, como a nossa e a nossa vizinha, que é Andrômeda.
A proporção áurea é muito utilizada hoje em dia em fotografias para deixar mais atrativo. Também é utilizada no mercado financeiro como tática lucrativa e existe até no sistema binário, inclusive no aparelho que você está utilizando para ver este vídeo. Vale ressaltar que nós humanos, por propriedades evolutivas, criamos o hábito de enxergar padrões em lugares inexistentes, para nos prevenirmos e evitarmos perigos iminentes e a nossa própria morte ou a morte da nossa espécie. Também é conhecido como apofenia, esse excesso de identificações de padrões. Portanto, pode ou não haver proporção áurea das citações do dia a dia, sendo então por acaso ou intencional, por se tratar de estética. Então eu recomendo a vocês não acreditarem em tudo que te falem e pesquise a veracidade dos fatos. E sejam céticos, que significa ser crítico, questionador. Por conta disso, todos os meus vídeos colocaremos as fontes pesquisadas e como extra PDFs e recomendações de livros para a sua curiosidade e aprendizado mais profundo na descrição. Obrigada se você ficou aqui, se gostou não esqueça de deixar o gostei e o seu comentário e compartilhar também com quem gostaria de receber esse conteúdo. Tenha uma ótima semana e até o próximo vídeo!